Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu sei que eu estou me antecipando, porque em algumas regiões brasileiras ainda está de tarde. Você vai falar, como assim boa noite? Mas eu sei que vai ter muita gente que só vai ouvir a pílula de noite, então boa tarde-noite, né? Para essa nossa pílula do Evangelho noturna, hoje vespertina noturna, com o objetivo de sempre de trabalhar essa questão das nossas dúvidas, né? Que sempre nos chegam. Antes de mais nada, meus amigos, eu queria começar hoje novamente a divulgar, graças a Deus, o nosso lindo trabalho da Falange do Bem. Chegou a hora da gente se reunir de novo para o nosso tratamento espiritual itinerante. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar na região de Joatuba, de Mateus Leme, ainda em Minas Gerais. Vai ser maravilhoso. Como sempre, amigos vindo de várias partes do Brasil, de várias partes de Minas. Essa vibração maravilhosa, né, de todos vocês que recebem a nossa pílula, que vibram por esse trabalho. Que Jesus possa tocar o coração de cada um de vocês sempre, né, que a bondade divina multiplique cada vibração, né, de carinho, de generosidade que vocês oferecem pra gente, tá bom? No decorrer da semana eu vou falando mais sobre esse nosso tratamento itinerante desse final de semana. Graças a Deus chegou. Eu tava com muita saudade já. Faz muita falta, com certeza, muita falta. Meus amigos, na nossa pílula de hoje, agora noturna, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a cabeça dura que alguns de nós têm em relação a algumas questões da vida. Perdão pelo termo objetivo e talvez não tão educado, mas com certeza carinhoso, e eu me sinto à vontade para falar disso, porque é lógico, a primeira cabeça dura a qual me refiro é a minha, né? Que nós estamos trabalhando aqui para ver se melhora um pouquinho. Onde que eu quero chegar? Tem muita gente que ainda não entendeu que não é religião que salva ninguém, que não é guru que salva ninguém, que não é mentor espiritual que salva ninguém, é você. Somente eu e você somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento interior. E enquanto a gente não entender isso, nós vamos continuar com a cabeça dura. E por que eu chamo de cabeça dura? Porque a gente ouve isso constantemente, né? Terceirizando a responsabilidade que nos cabe de melhorar a nossa vida. Então tem muitas perguntas que chegam de alguns companheiros revoltados, sabe, com a vida, revoltados com o que tem vivenciado, revoltados inclusive com Deus. Mas é incrível porque na própria fala deles, né, e de novo, eu quero deixar claro que eu me incluo no meio de todo esse rol. A gente percebe a dificuldade em aceitar que nós podemos e devemos mudar, sim, e que o nosso pensamento é nosso ponto de partida para que essa mudança aconteça. Boa parte das pessoas ainda insiste que se as coisas do lado de fora não se modificarem, nada é possível. Bem, meus amigos, eu lamento informar que a lei divina nos ensina exatamente o inverso. Se as coisas aqui dentro de nós não se modificarem, aí sim, nada, em termos de mudança para melhor, acaba sendo possível. Hoje mais cedo, na Pílula do Evangelho, nós falamos muito sobre o cérebro feliz, né? O Happy Brain, não sei se vocês escutaram, mostrando que até a ciência hoje, né, na sua mais alta tecnologia, tem demonstrado que quando nós nos unimos ao sentimento de compaixão, de amorosidade, quando a gente foca nosso ânimo em sermos pessoas mais otimistas, mais generosas, até a nossa máquina cerebral se alegra, né? Nós passamos a ter uma vida cerebral muito mais saudável, nossos neurônios se renovam em termos de energia com mais facilidade. Hoje a ciência tem mostrado que o DNA sofre a influência direta das nossas emoções. Então veja bem, até o nosso corpo precisa do nosso desejo consciente de mudança. Imagina o resto da nossa existência. Então essa nossa pílula noturna do Evangelho de hoje é um puxão de orelha carinhoso, com muito respeito, mas ainda assim carinhoso, de que a gente tem que acordar para a vida. Vamos parar de responsabilizar as outras pessoas pela nossa infelicidade e começar a perguntar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que está ao meu alcance para que eu possa dar o primeiro passo, a fim de que a minha existência seja mais feliz? É uma questão de escolha. Tem gente que vai continuar justificando que já tem feito de tudo, que não tem mais nada a fazer, que a culpa é do pai, da mãe, do sobrinho, do governo, do tio, né, do vizinho e assim por diante.
E eu repito, existem pessoas difíceis mesmo no nosso caminho, com certeza. Existem pessoas complicadas que cruzam a nossa caminhada, até porque a gente as atrai, né? Por algum motivo a gente as atraiu. E eu não estou dizendo que as pessoas são simples, mas é bom lembrar que se o Senhor da vida nos deu livre-arbítrio, é porque a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Esse é o ponto. Então existe uma lista de possibilidades para a gente pelo menos sair da posição de vítima que não nos ajuda em nada. Na pior das hipóteses, nós podemos orar. É ou não é? Na pior, agradecendo a Deus pela vida, pedindo força, sabedoria e vibrando com carinho pelo objeto da nossa dificuldade, pedindo a Deus, né, para que a pessoa difícil ela possa acalmar o coração, para que a situação difícil seja abrandada, para que a circunstância que nos incomoda possa se diluir no tempo. A gente pode, a oração, gente, é uma linha direta com Deus. Se a gente pegar 50% do nosso foco em se queixar e passássemos a orar com carinho, não é verdade? Com gratidão a Deus, esse estado de espírito, de ânimo, certamente já nos traria mais força para a gente mudar e um pouco de lucidez. Segunda coisa que a gente pode fazer, ler. É sério, leia. Leia livros que te tragam coisas boas, livros que abram sua mente para ideias renovadas. Tem gente que está com ideias velhas, sabe? Ideias de 10, 20, 30 anos atrás, porque a pessoa não lê, ela não se abre, ela tem preguiça de mudar. Aí fica difícil, né? Se a gente fica com preguiça de aprender com orgulho, aí fica difícil. Leia livros maravilhosos, livros religiosos. Eu adoro livros espíritos, não é mistério para ninguém. Eu adoro livros budistas, que eu acho que são maravilhosos também. Livros que me inspiram a ser espiritualmente melhor de todas as religiões e fora de outras religiões. Há livros maravilhosos escritos no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, que não têm um cunho religioso, mas são altamente espirituais e que nos despertam a caminhada. Leia. Leia sobre relações humanas, leia sobre psicologia positiva, leia. Ah, mas onde eu vou, Ricardo? Me indica um livro. Vá no Google, coloque lá psicologia positiva, vai aparecer um monte de livros bons. Coloque lá livros que falem sobre como superar baixa autoestima, aparece um monte de livros bons. Gente, tem que ter iniciativa. Na verdade, não é nem iniciativa, como falava Rubem Alves, da nosso cérebro Rubem Alves, nós temos que ter acabativa, né? Iniciativa a gente inicia um monte de coisa e não termina, não acaba. Nós temos que ter acabativa, né? Começar a ler um livro e terminar, começar uma tarefa assistencial e seguir adiante, começar a oração todos os dias e não interromper, é ou não é? Começar a prática do pensamento positivo e não abandonar no meio do caminho, enfim, tirar a nossa cabeça dura ligada ao passado das queixas e abrir a nossa mente, o nosso coração para a possibilidade da renovação. É escolha, meus amigos. Ninguém está dizendo que é fácil nem que é simples, mas não custa lembrar, é muito mais difícil ficar como está. E aí, qual é o caminho que você prefere optar? Deus te abençoe, te inspire e te ilumine sempre, sempre, sempre. E fica ligado aí que o nosso tratamento itinerante, graças a Deus, está chegando. Até breve, meus amigos queridos, até muito breve.